E aí pessoal, preparados para conhecer o Redmi Note 10 com a sua tela AMOLED? Eita, que muita gente assim, rapaz, quando é que a Xiaomi vai lançar um celular assim, baixo custo, né? Barato, assim, mais ou menos barato, rapaz, com uma tela AMOLED? Eu digo, gente, espero, aguarde. Pois é, chegou e nós vamos conhecer ele mais de perto. Oxi, que barato que, Rezel? Ou me deixa de conversa, sei lá, eu fui ver lá na Amazon, tá caro, virado num potó. Beleza. Enquanto eu gravo esse vídeo, ele ainda está caro. Eu tô olhando aqui agora pra tela da Amazon e a versão de 128 tá por 1.700 e tarará. A versão de 64 GB, que é essa aqui, tá por 1.600 e pouco. Então não dá pra dizer que é barato, tá, gente? Não dá. Mas a tendência, ó, é que ele baixe ainda mais e aí sim ele vai ser uma opção muito, mas muito interessante. Aí deixa de conversa, Rezel. Homem, deixa de conversa. Mostre logo o celular, macho. Pois é, gente, vai ser um unboxing aqui, mas né, eu já abri a caixa porque eu tive que mostrar um pouquinho do design dele, da construção, no outro vídeo que eu fiz, né? Mas eu não mostrei tudo, né? Eu não mostrei tudo que esse aparelho é capaz, tá, gente? Nesse vídeo eu vou mostrar tudinho, inclusive a qualidade dessas câmeras. Olha só. Temos câmera aqui, temos saída de áudio aqui, temos saída de áudio aqui também. Temos o leitor de digital aqui, ó, já junto com o botão de ligar e desligar, que eu já taquei o dedo, já tá ligando aqui. Já eu mostro pra vocês também. Vou mostrar os acessórios, vou mostrar também o que vem dentro da caixa. Mas antes, eita! Como já é de costume, faça o seguinte, se você já é de casa, show de bola, tá de parabéns. Se não for, faça o seguinte, taque-lhe o dedo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. Todo mundo clica no gostei, compartilha esse vídeo nas redes sociais. E deixa um comentário aí, se você gostou ou não desse sem vergonha. Mas só quando terminar de assistir o vídeo todinho para entender né, o que é que ele oferece. Olha só, pessoal, voltando aqui para os acessórios. Eita, é doido, já vem desmanchando tudo. Já vem aqui capinha, isso é importante, gente. Isso aqui, ó, capinha e película tinha que ser de praxe. Tem que vir, rapaz, tem conversa não. É uma capinha, não é aquela antipato, tá? Mas é legal que vem assim dentro da caixa. Tem aqui a chavinha ejetora, que nós já vamos ver o slot do chip, calma lá. Tem a chapola de carregador, olha o tamanho disso, gente. Pelo amor de Deus, rapaz. 33 watts de potência, não é fraca não, viu? Mas volta pro seu lugar aqui e vem também o cabo USB tipo C, tá vendo aqui, ó? USB do tipo C, aí você deve estar dizendo, Reziel, e o fone de ouvido? Procura aí, macho, deve ter vindo. Pode procurar, macho. Desmancha essa caixa aí que tá em algum lugar, o fone de ouvido vai estar em algum lugar, quer ver? Se liga, ó, não tá aí, mas vai estar nessa última lugar, nesse último buraco aí vai estar, quer ver? Não vem, gente. A Xiaomi não coloca fone de ouvido dentro das caixas. Isso é de 200 anos atrás. Ela já não botava, viu? Só que agora estão querendo tirar até os carregadores. Já tem um monte de empresa tirando. Esse aqui, esses mais em conta, mais barato, digamos assim, ainda vem, né? Ainda bem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver o slot do chip. Eu sempre gosto de mostrar para vocês o slot do chip. E é um slot completão, deixa mostrado. Um chip, 2 chips e cartão de memória. Aí tá certo. Olha só, gente, tem a borrachinha. Tá vendo essa borrachinha? É muito legal isso, é muito útil. Por quê, Gessel? Por que é útil? Porque às vezes o celular tá... Eu acho que eu tô botando errado isso aqui, hein? Meu Deus do céu, pera aí, vira o outro lado. Rapaz, tu é doido, é? É até uma coisa muito importante que eu esqueço de falar pra vocês aqui. Quando forem colocar o chip, presta atenção na posição que você tirou. Pra botar na mesma posição. Se você botar do outro lado... arregaça tudo. Mas a importância da borrachinha, gente, é porque dá uma certa resistência. Calma lá que eu vou mostrar pra vocês isso aqui. Ela dá uma certa resistência contra jatos d'água, né? Tá ali na mesa e tal, bateu alguma água, beleza, não vai entrar pelo buraquinho do chip. Mas deixa eu botar esse papel de parede animado que eu botei nele aqui, ó, se liga. Tá vendo o botãozinho ali? Leitor de digital, só vou encostar, viu? Não vou clicar não, só encostar, ó. Pô, encostei, desbloqueou.
Olha como é bonito, rapaz. O bicho é amostrado, viu? E como eu sei que vocês vão dizer, Raziel, quero nem saber quem botou Bob em careca, macho. Diga onde foi que você baixou esse papel de parede animado aí, vá, diga. Gente, é só vir aqui, ó. Você que tem um Xiaomi, vem aqui na loja de temas. Tá vendo aqui? Você vem na loja de temas, vem aqui, ó, em papel de parede, aí vem aqui, wallpapers. Tá vendo aqui, ó, live wallpapers, que é tipo animado, né, vivo, né? Quer dizer que, ó, são efeitos, eu acho muito bonito. Tem uma carrada aqui, ó, esse aqui, ó, esse é estiloso também, viu? E numa tela AMOLED, que sim, vamos conversar sobre essa tela, fica ainda mais bonito, porque na tela AMOLED, gente, o que que acontece? O preto é realmente preto. Por quê? Porque a tela AMOLED, ela consegue desligar os pixels. Cada pixel é uma luz, né? E ele consegue desligar cada luz. Onde tiver preto, ele consegue desligar. E o preto fica realmente preto, diferente de uma tela, quando a gente fala IPS, LCD, não sei o quê, né? Ela não consegue desligar partes individuais da tela. É muito complexo esse assunto, eu não vou conseguir explicar direitinho para vocês, desculpa, gente. Pessoal, e já que nós estamos falando de tela, deixa eu colocar um vídeo aqui, olha só, gente, pra gente dar uma analisada nessa tela. Olha o ângulo de visão, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí, mesmo o aparelho estando um pouco de lado. Ele perde sim um pouquinho, mas pode ver que ele ainda continua com a visibilidade boa. Por que que isso acontece? Tanto pelo nível de brilho, tá? E olha que não tá no máximo, se eu posso aqui, ó, botar topado aqui, vai estourar. Tá vendo aí, ó? Porque é muito, muito forte o brilho dessa tela, ela é muito viva. Sabe aquela tela que você, mesmo debaixo do sol quente, você ainda consegue enxergar bem as letras, seja lá o que você estiver assistindo, vendo aí na tela do celular? Pronto. A tela AMOLED, ela ajuda muito nesse quesito, né? E é uma tela de 6,43 polegadas, desse canto para esse outro, que inclusive são cantos arredondados. Aqui embaixo temos uma borda não tão pequena como aqui em cima, como vocês podem ver, né? Mas assim, não dá para dizer que ele é muito queixudo, né? Que ele tem um queixo muito grande. Não, acho que tá de bom tamanho sim, as bordas estão legais. Já em termos de resolução, nós temos uma tela Full HD, tá, gente? Full HD. Dá para colocar, apesar que o YouTube agora liberou 4K para qualquer celular, até celularzinho mais fraco eles liberaram 4K, mas sim, dá para rodar Full HD perfeitamente aqui com uma nitidez muito, mas muito boa. E lembrando que essa tela, ela suporta HDR10 também, tá? Então se você estiver consumindo algum conteúdo aí no Netflix, no YouTube, que tenha suporte a essa tecnologia, que foi gravado com essa característica, você vai ter níveis de cores ainda melhores, cara. Muito, muito top mesmo. As cores mais vivas, a diferença de uma cor para outra, cara, é muito, muito bom. Mas assim, nem tudo são flores, né? Sempre que eu falo muito, muito bom uma coisa, aí eu tenho que vir com uma notícia ruim. Mas não é que é ruim a notícia, é que é o seguinte, essa tela, ela é de 60 Hz. Você que já acompanha o canal, e quem não acompanha vai começar a acompanhar agora, sabe que, né, a moda agora é vir telas mais rápidas, telas de 90 Hz, de 120. E o que é isso, Jazé? Eu ainda não sei o que significa Hz. Então, é o tanto de vez que a tela atualiza por segundo. Essa daqui é 60, padrão, desde o tempo do meu avô, bisavô, é 60. Mas é o que que acontece? Agora tá vindo celulares com telas de 90, 120, 144, que aí são chamados celulares gamers, com telas rápidas, né? Então, a cada segundo que passa, a tela atualiza, por exemplo, 90, se for uma tela de 90 imagens por segundo. 120 imagens por segundo. Essa daqui, 60 imagens por segundo. É ruim, Jaziel? Não, não é ruim, é o que a gente está acostumado. Mas, claro, uma tela de 90, 120 dá uma sensação de fluidez maior, né, na verdade. Mas assim, encarece muito o produto e consome muita bateria. Então, a proposta desse aqui não é ter uma tela de 90 ou de 120, como por exemplo, o irmãozinho top dele, né, que é o Redmi Note 10 Pro, com o Pro no final, só que é mais caro, bem mais caro que ele, justamente por isso, porque ele tem características mais robustas, entendeu? Pegou o ponto? Pegou a visão? Ah, antes que eu esqueça de falar para vocês, eu vou deixar links aqui na descrição para a loja confiável, onde você pode comprar sem medo nenhum, parcelado em 10 vezes sem juros, aquele esquema que eu sempre falo para vocês, né? Vou deixar o link dele, tá? Por enquanto, como eu falei para vocês, não tá tão barato, mas a tendência é que, ó, o preço
desça ali, então eu recomendo muito que vocês cliquem no link e verifique lá. Vai que já tá com um preço legal quando você estiver assistindo o vídeo. Eu não sei quando é que você tá assistindo o vídeo, né? Zé, mas me mostra aí, macho. Me mostre o Android que tá nele. Ele tá atualizado, tá? Versão do Android, tá vendo aqui? Versão 11. Então nós já temos aqui o Android 11, show de bola. Já a MIUI, ela tá ainda na versão 12.04, tá? Vai atualizar para 12.5, que dizem que vai vir diversas melhorias, porque sim, é bom quando ele lança a atualização e traz melhorias, cara. Isso é muito legal. Mas agora vamos falar de potência, né? Do processador, da memória RAM, de tudo. Deixa eu abrir aqui, enquanto eu vou falando pra vocês, eu já vou abrindo COD, né? Eu instalei outros jogos, eu instalei Free Fire, mas eu vou abrir COD porque é bom pra gente ter uma noção dos gráficos, né? De como é que ele roda na resolução gráfica do COD, que é um parâmetro, digamos assim. No processador, em questão de processador, aqui dentro nós temos um processador Snapdragon, isso é bom, modelo 678. Não é um processador muito potente, tá, gente? Ele é bom, beleza, show de bola, já uma linha avançada da linha 600. Mas o que acontece se você compara com o Redmi Note 9S, o S, gente, presta atenção, esquece o Redmi Note 9. 9S, o 9S, ele ainda tem mais potência, mais poder de fogo do que esse aqui, tá, gente? Mas não quer dizer que seja um processador ruim, não é isso. Esse processador, ele vai trabalhar com 4 GB de memória RAM e no meu caso aqui 64, ou se você escolher a versão de 128 GB, 128 GB de armazenamento interno. Os gráficos são esse aqui, ó, dá para colocar no máximo aqui, aí aqui cai para alto, aquela coisinha de sempre que eu gosto de mostrar para vocês, né? Então isso quer dizer que ele roda com uma qualidade muito alta, aqui diz, ó, muito alta, mas aquela coisa, eu joguei uma partida aqui e talvez tenha que reduzir um pouquinho a qualidade gráfica para ele rodar liso, sabe aquela... que o bonequinho corre, menino, parece que tá deslizando na manteiga. Pois é, talvez tenha que diminuir um pouquinho. Eu joguei no máximo que ele suporta, deu para rodar, rodou bem, beleza, mas eu senti que, sabe, que poderia melhorar ainda mais, poderia ser um pouco melhor, então talvez tenha que ajustar as configurações do jogo. E para finalizar essa parte, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha só, gente, vou tapar aqui, continua saindo áudio aqui, em cima, ó, tapei aqui, sai só áudio embaixo. Isso quer dizer que nós temos aqui um áudio estéreo, gente. Eita, como é que tapa aqui? Pronto. Não dá nem para tapar, porque sai aqui, sai aqui, sai aqui e sai aqui. Aqui é mais alto, tá? Essa parte aqui é mais alta. Mas aqui é um pouco mais baixo, mas é bom que seja estéreo, é bom que saia dos dois lados. Ah, deixa eu mostrar também isso aqui, ó, gente. Isso aqui é o controle remoto, é o infravermelho para você poder controlar a televisão, ar-condicionado, os dispositivos que possa ser controlado via controle remoto infravermelho, tá? Você tem um aplicativo aqui, esse aqui, ó, o Mi Remote, né? Você vem, aceita aqui, adiciona seus dispositivos, dá para adicionar a Mi TV, ventilador, ar-condicionado, receptor AV, não sei o que, DVD, projetor, câmera, dá para controlar uma carrada de coisa pelo infravermelho aqui, ó, então é legal, hein? Mas agora vamos falar delas. Minha gente, as câmeras, e aí? Yaziel, me diga logo, mas é caceteira mesmo? Dá para tirar foto caceteira, gravar vídeo, cara da mãe? Me diga! Lembrando que ele não tem a proposta de ser um aparelho intermediário premium, tá ligado? Ah, isso, é câmera disso, câmera daquilo. Não é essa a proposta dele. Mas eu tirei sim várias fotos, gravei vídeo com ele para poder mostrar para vocês aqui e vou deixar o link para as fotos que eu tirei aqui na descrição para o Google Drive. Então vocês vão poder conferir todas as fotos que eu tirei com ele, tá? Mas agora deixa eu mostrar para vocês o aplicativo de câmera. Tá vendo aqui, ó? Cliquei. Aplicativo padrão de câmera, tá, gente? Não é a Gcam, que dá para instalar a Gcam também. Temos aqui a câmera principal de 1x, é a câmera de 48 megapixels. Temos aqui a câmera ultra grande angular, essa câmera mais aberta, que tem 8 megapixels de resolução. Aí você diz, Jaziel, e esse 2x ali, macho, é zoom, é como é? Duas câmeras, como é isso aí? Não. Aqui ele tá dando zoom digital, tá? Ele tá usando a câmera principal para dar esse zoom aqui, ó. Inclusive você pode dar um monte de zoom, tá, ó? Até 10x aqui, mas lógico, perde qualidade, porque ele está usando essa mesma câmera aqui. Aí tem também a câmera macro, que na verdade não está aqui, eu tô doido, tá? Ela tá aqui, ó, se liga, ó.
câmera macro. Reziel, e essa câmera macro aí, como é a história? Diga. 2 megapixels. Só 2 megapixels. Aí você tira uma foto. Nossa, tira a foto aqui de pertinho, bicho, desse besouro aqui, olha. Se liga, deixa eu dar um zoom aqui. Dá um zoom. Acabou a foto, ficou uma porcaria. Porque 2 megapixels, gente, é muito pequeno. Quando você dá um zoom, quer ampliar a foto para ver os detalhes, perde qualidade, infelizmente. É tanto que eu sempre aconselho para vocês, ao invés de usar essa câmera macro aqui, às vezes é melhor usar a câmera normal. Às vezes dá 2x aqui, ó, dá 2x artificialmente mesmo. Ó, encosta o máximo que dá, tá vendo aí, ó? Menino, tá vendo? Eu tô só o bagaço, viu? Eu tô velho virado na morrinha. Olha, bicho, só as rugas. E aí tira a foto, gente. Às vezes é melhor do que usar essa câmera macro. E a quarta câmera é só pro modo retrato, também de 2 megapixels, né? Só pra fazer a medição. É a quarta câmera aqui. E só lembrando que a câmera frontal tem 13 megapixels de resolução. Tá vendo aí, ó? Mas eu gostei da nitidez dessa câmera. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Se liga só. E como já é de costume, eu gosto sempre de testar a qualidade de gravação de vídeo dos aparelhos que eu trago aqui para vocês, né? E sim, começando aqui com a câmera frontal na resolução Full HD. Até perdi o raciocínio aqui com essa moto zoadando, pelo amor de Deus. Mas isso é bom porque você já tem uma noção da captação de áudio, da estabilização, né? Da luz, como é que tá se comportando. Olha só, tô caminhando aqui. Ao meu ver, eu tô percebendo que ele tá com uma estabilização na câmera frontal, viu? Isso é legal. Pelo menos eu olhando aqui na tela, tá parecendo que tá bem estabilizado. Isso é muito, mas muito legal. Só que agora eu vou mudar para a câmera principal traseira e vou colocar para ele gravar em 4K, porque sim, a principal traseira suporta o 4K. Olha só, pessoal, agora com a câmera principal traseira, no mesmo lugarzinho que eu tava, geralmente essa câmera tende a ter uma qualidade superior, uma nitidez maior, estabilização melhor, não sei como é que está se comportando. Eu estou fazendo o teste às cegas, que a tela está para o outro lado aqui. Mas sim, vamos ver como é que ele se comporta. Questão de captação de áudio também, lá vem outra moto, né? Complicado aqui, mas é isso. E agora eu vou fazer um teste que eu gosto de fazer, que é ficar paradinho aqui, botar na câmera ultra grande angular, câmera mais aberta, pra gente ver como é que ela se comporta. Vamos lá. Pronto, no mesmo lugarzinho, agora com a câmera ultra grande angular, vocês já estão vendo muito mais, só que geralmente a qualidade cai um pouco, tende a ter sim, não ficar aquela imagem tão bonita, tão nítida quanto fica a câmera principal traseira, né? E tô caminhando de propósito aqui justamente para ver a estabilização, ver todos esses aspectos. E eu sempre fico rodando, né? Porque às vezes a sombra tá mais para um lado, tá mais para o outro, apesar que já tá anoitecendo quase, né? Não tem quase sombra. Mas é isso. E aí, gostaram? Coloque aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa qualidade de gravação de vídeo e das fotos também. Pessoal, voltei aqui com a câmera principal traseira, só que não tá em 4K, porque eu percebi que no 4K ela não estabiliza, ela não tem a estabilização. Então eu coloquei em Full HD e eu botei para gravar de novo aqui pra gente ver se agora sim fica com uma estabilização bem mais top, né? Porque sim, no 4K eu acho que a estabilização deixou bastante a desejar. Na verdade ela fica apagada, não tem como ativar a estabilização na resolução 4K. No Full HD que é agora sim dá para ativar. E aí, melhorou? Coloque aí. E aí, pessoal, gostaram do que viram? Pois é, essa é a qualidade desse aparelho. Só que eu percebi um probleminha. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Eu tava fazendo os testes de gravação de vídeo e olha só o que é que acontece quando eu vou assistir o vídeo aqui, ó. Como já é de costume, eu gosto sempre tá vendo, de testar a qualidade de gravação. Tá vendo que tem um delay, ó. Pra vocês, né? Ó. E sim, começando aqui com a câmera frontal. Tem um delay, cara, quando a gente tá assistindo o vídeo. Isso é muito chato. Aí eu fui o quê? Pra fazer um teste, eu vim aqui, baixei um player de vídeo. Isso é bom porque você já tem uma noção da captação de áudio. Aqui, ó, já não fica. Fica normal, tá vendo? Então, isso quer dizer que provavelmente é um problema. Olha, 200% do volume. Meu Deus! Que estourou foi tudo. Vai, volta pro 100%, rapaz. Então, tá com um probleminha na galeria, não tá conseguindo reproduzir vídeo aí com perfeição. Tá tendo um delay do áudio
pro vídeo, pra imagem, infelizmente. Mas esse é um bug que dá pra resolver facilmente com a próxima atualização. Acredito que talvez a Xiaomi já esteja ciente disso e já vai resolver. E claro, isso não é um bicho de 7 cabeças, dá pra solucionar facilmente. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido passar muita informação pra vocês. É claro, sempre falta alguma coisa. Mas é isso, gente. Já tô cansado, a boca aqui já secou já e Danilo tá cansado de gravar, segurar a câmera aqui lateral também. Valeu, gente. Forte abraço pra vocês. Tchau! Só foca aí, ó. Vai, foca aí. Foca, filho do ego.